Bom dia a todos vocês. É com muita alegria que volto a Curitiba, aqui ao Paraná, para participar nesse momento dessa sessão solene tão importante aqui na Assembleia Legislativa, comemorando os 43 anos das comunidades terapêuticas aqui no estado do Paraná. Comunidades terapêuticas que vêm realizando um trabalho de grande valia, extremamente importante para o cuidado, para o tratamento e para a reinserção social das pessoas que apresentam quadros de dependência química, tanto aqui no estado do Paraná, mas também em todo o país. As comunidades terapêuticas, no ano passado, fizeram 50 anos de funcionamento no Brasil, ofertando um cuidado de grande qualidade para toda a sociedade. Então, diante desse contexto, o Ministério da Cidadania fica bastante contente em participar desse momento aqui com os senhores. Nessa ocasião, eu cumprimento o deputado Gilson de Souza e também o deputado Alexandre Cury pela proposição da realização dessa sessão solene. Cumprimento aqui o deputado Rubens Recalcati. Nesse momento, cumprimento também Ricardo Valente, que tenho tido a oportunidade e a grande satisfação de estar ombro a ombro, como ele mesmo acabou de dizer agora, em vários eventos, em vários locais, Brasil afora, discutindo, conversando com os diversos atores que compõem o cenário das políticas públicas sobre drogas, sobre a importância da participação das comunidades terapêuticas no cuidado às pessoas com dependência química. Então, mais uma vez, com grande satisfação que volto a estar contigo para conversarmos e tratarmos essa questão. Cumprimento também a senhora Eli Regina Franceschi Lemos, que é presidente da Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas Associadas, a Compacta. Eu a cumprimento de maneira especial, não só pelo trabalho que vem sendo desenvolvido junto às comunidades terapêuticas aqui do Estado, mas também pela recém-afiliação da Compacta, a Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, a Confenact, mostrando a qualidade do trabalho, a importância que a Compacta tem no segmento aqui no Paraná. Cumprimento a todas as lideranças das comunidades terapêuticas, em nome do Tiago Massolin e em nome do Marcelo Fortunato, que são duas lideranças importantes aqui do Paraná. Em nome de vocês, eu cumprimento a todas as lideranças das comunidades terapêuticas, que sem vocês, obviamente, isso tudo que está acontecendo aqui hoje e que vem acontecendo aqui no estado do Paraná não estaria sendo possível. Nesse momento, então, o Brasil vive uma situação especial no que tange às políticas públicas sobre drogas. Nós tivemos recentemente a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, por meio de um decreto presidencial, que foi publicado no dia 11 de abril deste ano de 2019, inclusive na data da publicação do decreto instituindo a nova Política Nacional sobre Drogas, eu estava aqui no Paraná, estava em 4 Barras, na inauguração do Conselho Municipal de Política sobre Drogas daquele município. Então, uma data que eu vou lembrar bastante, inclusive pelo fato de ter estado aqui no Paraná da data da publicação desse decreto. Mais recentemente ainda, no mês de maio, nós tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional da nova Lei de Drogas, que é a Lei 13.840, e que foi publicado então no mês de junho, no dia 5 de junho. Essas duas novas normativas, a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas, trazem mudanças importantes em vários aspectos do cenário das drogas no país. Mudanças no que diz respeito à repressão
ao narcotráfico, em especial ao narcotráfico ligado ao crime organizado, traz mudanças importantes no que diz respeito à prevenção ao uso de drogas, ao tratamento e à recuperação de pessoas com dependência química. Essas duas normativas se alinham também com a nova Política Nacional de Saúde Mental, que foi publicado no final do ano de 2017 e que já naquela ocasião mudava aspectos importantes no tratamento das pessoas que apresentam dependência química e já naquela ocasião, já no final de 2017, já colocava as comunidades terapêuticas como entidades protagonistas no tratamento, no cuidado e na recuperação das pessoas com dependência química no país. Então, hoje nós temos essas três normativas que pavimentam um novo caminho que o governo federal e que toda a sociedade passem, então, a trilhar na busca de resultados mais efetivos na política sobre drogas no Brasil. Eu digo isso, na verdade, porque essas normativas todas buscam fazer frente aos graves problemas que a sociedade brasileira vem enfrentando nesses últimos anos. Problemas esses decorrentes da implantação de ações para fazer o enfrentamento à questão das drogas no Brasil, completamente ideológico. O que vinha acontecendo no Brasil era a realização de ações nas políticas públicas de saúde mental e de drogas, pautado basicamente nas questões ideológicas e apartada dos aspectos técnicos, que são extremamente importantes para que nós possamos ter sucesso nessa área. Sabe, para que nós possamos entender um pouco o cenário alarmante que nós vimos enfrentando no Brasil, nós vimos tendo, por exemplo, um aumento importante de pessoas com dependência química no Brasil. Recentemente, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a UNODC, publicou um relatório mostrando que o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil consome 20% de todo o crack consumido no mundo. Existe um observatório que trata especificamente sobre a questão do crack, que é da Confederação Nacional dos Municípios, mostrando que 97% dos municípios do Brasil apresentam problemas importantes relacionados ao uso do crack. Nós temos problemas também com o uso de outras drogas, as drogas lícitas. Há um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que é o ENAD, o Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool e Drogas, mostrando aumentos importantes do uso de álcool no Brasil, mostrando o aumento de episódios de embriaguez pela população, mostrando o uso cada vez mais precoce do uso de álcool pelos nossos jovens. Quando nós voltamos à questão do crack, por exemplo, é interessante um levantamento feito pelo DENARC. O DENARC é o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, mostrando que 80% de toda a droga comercializada no município de São Paulo, 80% de toda a droga comercializada é o crack. E essa é uma situação interessante, né? Porque quando o ministro Osmar Terra fala, por exemplo, que nós vivemos uma epidemia do uso de crack, né? Há vários setores da sociedade que contestam essa situação, muitos desses setores que têm uma posição, inclusive, favorável à legalização das drogas no Brasil. É interessante porque esses setores contestam essa situação e sem levar em consideração todos esses números e todo esse cenário que eu acabei de falar aqui aos senhores. E tem um outro que é um cenário que não é necessariamente um cenário das estatísticas sobre as drogas no Brasil, mas é uma questão pessoal que eu vivenciei quando eu estava na residência, fazendo residência em psiquiatria, isso há exatos 20 anos, eu fazia residência em psiquiatria, fazia minha especialização em psiquiatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. E naquela ocasião eu estava no segundo ano da minha especialização e eu estava fazendo o meu estágio no serviço que cuidava de pessoas com dependência química no Hospital das Clínicas lá em São Paulo, que na ocasião era o serviço de referência
para o tratamento de pessoas com dependência química no município de São Paulo. E eu me lembro que naquele momento, então há 20 anos, um professor ali do departamento, chamado Marcos da Costa Leite, lançou um livro. Esse livro chama Cocaína e Crack. E aí eu me lembro que nós, residentes, na época, que fazíamos especialização em psiquiatria, estávamos estagiando no serviço que tratava pessoas com dependência química, nós brincávamos, né, entre nós, dizendo, caramba, como que alguém lança um livro chamado Cocaína e Crack, se nós estamos fazendo estágio aqui no serviço e não vimos sequer um paciente com dependência ao crack. Isso há 20 anos. Eu tinha visto vários pacientes com dependência ao álcool, vários pacientes com dependência à cocaína, mas dependência em crack, não tinha visto um paciente sequer. E nós brincávamos, mas como é que alguém pode lançar um livro falando sobre crack, né? 20 anos depois, nós vivemos essa situação de grande descalabro. Ou seja, nós vivemos sim uma situação de epidemia grave em relação ao uso dessa substância no Brasil. E as nossas políticas públicas precisam levar isso em consideração para que nós possamos ter resultados mais efetivos do que aqueles que nós viemos tendo até agora. Outro indicador importante e grave que nós temos no Brasil é o aumento das taxas de suicídio. Nos últimos 15 anos, o Brasil vem enfrentando um aumento importante das taxas de suicídio. Se nós levarmos em consideração que o segundo principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química, um em cada 4 pessoas que morrem por suicídio apresentavam dependência química. Nós identificamos que nós vínhamos sendo problemas importantes para tratar de pessoas com dependência química no Brasil. Tem um outro estudo também conduzido pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que mostra altas taxas de mortalidade em pessoas com dependência do crack no Brasil. Nós estamos perdendo nossos jovens para o crack. Aumento do encarceramento de pessoas com dependência química. O Brasil, por questões ideológicas, não vinha tratando de maneira apropriada as pessoas com dependência química. Essas pessoas se fragilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. E no cárcere também não recebiam tratamento apropriado. Aumento de pessoas com transtornos mentais graves e com dependência química na condição de moradores de rua. Nós temos enfrentado no Brasil um aumento importante de pessoas com transtornos mentais graves, dependência química em situação de rua. Em especial, em cenas abertas de uso de drogas, que são as cracolândias. Recentemente, no final do ano passado, o município de São Paulo fez um levantamento, o município do Rio de Janeiro fez um levantamento, e só naquele município, só no Rio de Janeiro, existem 150 cracolândias, 150 pontos de uso aberto de drogas. No final do ano de 2016, foi feito um levantamento que no último ano, então, no ano de 2016, houve um aumento de 160% da população vivendo na principal cracolândia do mundo, que é a Cracolândia de São Paulo. De maneira interessante, falando da questão do crack, das drogas ilícitas, historicamente, a droga que mais levava ao afastamento do trabalho era o álcool. A dependência do álcool, historicamente, era a que mais causava afastamento do trabalho por licença saúde. Entretanto, a partir de 2007, 2008, a dependência de drogas ilícitas, principalmente do crack, ultrapassou o afastamento do trabalho pelo álcool. E hoje, o afastamento do trabalho, devido à dependência de drogas ilícitas, representa 3/4 do afastamento quando nós comparamos com a dependência do álcool. Há uma outra situação importante e grave. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento no estado de São Paulo, mas isso não é diferente em outros estados da federação. Nós temos tendo um aumento cada vez maior de pessoas que precisam de tratamento em regime protegido, como hospitais e comunidades terapêuticas. Essas pessoas não encontram vaga e ficam esperando por essas vagas em serviços de urgência e emergência a sua própria sorte. Isso em decorrência de equívocos na condução da nossa política de saúde mental e de drogas,
que levou a um fechamento indiscriminado e irresponsável de hospitais psiquiátricos e de leitos de psiquiatria em hospital geral. Hoje nós não temos como internar pessoas que apresentam quadros clínicos graves e que precisam desse tipo de abordagem terapêutica. E, durante esses anos todos, as comunidades terapêuticas também foram colocadas à margem das políticas públicas, também por questões ideológicas, não porque as pessoas não precisassem do cuidado tão importante que encontram nas comunidades terapêuticas. Basicamente, é esse o cenário que a gente vinha enfrentando no Brasil e não tomasse providências. Então, diante desse cenário todo, a gravidade desse cenário todo, já a partir do final de 2017, é que, na ocasião, o Ministério da Saúde lança a nova Política Nacional de Saúde Mental e, mais recentemente agora, em 2019, o Poder Público Federal também lança a nova Política Nacional sobre Drogas e, mais recentemente, a nova lei com o intuito de fazer um enfrentamento a esses graves problemas que nós acabamos de conversar aqui. O próximo, por favor. Diante desse contexto, então, o que eu vou conversar um pouco com os senhores a partir de agora são as mudanças que passam a acontecer na nova Política Nacional de Saúde Mental, na nova Política Nacional sobre Drogas e na nova Lei de Drogas, falando especificamente das mudanças que dizem respeito às comunidades terapêuticas. É óbvio que essas normativas trazem outras mudanças que também são importantes para o enfrentamento à questão das drogas do Brasil, como nós já conversamos, mudanças no que diz respeito ao combate ao narcotráfico, à prevenção de drogas, mas aqui especificamente a gente vai falar sobre o tratamento e o tratamento para as pessoas com dependência química, falando especificamente sobre as comunidades terapêuticas, que passam a ganhar, então, um protagonismo cada vez maior no cuidado das pessoas com dependência química. E no final, então, no segundo momento da apresentação, a gente vai conversar sobre as ações que o governo federal, então, passa a realizar para o fortalecimento das comunidades terapêuticas. Próximo, por favor. Falando especificamente, então, sobre a nova Política Nacional de Saúde Mental. Próximo, por favor. É importante a gente falar um pouco sobre as questões históricas. O próximo. E é importante a gente falar sobre essa legislação aqui. Esse marco legal. A gente está falando sobre mudanças nas normativas na área de polícia sobre drogas no Brasil, mas nós temos já desde 2001 um marco legal para atenção, para assistência, para o cuidado das pessoas que apresentam dependência química e transtorno mental no Brasil, que é a Lei 10.216, que foi publicada no ano de 2001. É interessante porque essa lei, no seu parágrafo 2º, acho que resume o espírito que nós temos que ter quando nós vamos ofertar cuidado para pessoas com transtorno mental e dependência química. Que lá no seu parágrafo único diz que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, e aqui se inclui a dependência química, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades. O que significa isso? Significa que o tratamento às pessoas com transtorno mental e dependência química precisa acontecer de acordo com as necessidades das pessoas e não de acordo com as concepções político-ideológicas de grupos que estão no poder em determinados momentos históricos. É isso que nós precisamos seguir quando pensamos em políticas públicas efetivas para o cuidado de pessoas com dependência química. É ofertar o cuidado de acordo com a necessidade das pessoas que dele necessitam. Próximo, por favor. Mais um, fazendo favor. Importante levar em consideração, então, que a partir do ano de 2010, o Sistema Único de Saúde, o SUS, passa a ofertar o cuidado na área de transtorno mental e na área de dependência química dentro de uma rede assistencial, que é a Rede de Atenção Psicossocial, também chamada RAPS. A questão é que, no ano de 2010, a assistência em saúde no SUS passa a se organizar em redes assistenciais. E no ano de 2011, então, é publicada a Rede de Atenção
psicossocial, a RAPS, que passa a ser composta por distintos pontos de atenção, por distintos serviços que vão ofertar cuidado para as pessoas com dependência química e transtorno mental. Próximo, por favor. E aqui, então, né, está a constituição dessa rede assistencial, que foi publicada por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3088, no ano de 2011. E dentre os vários serviços que compõem essa rede assistencial, está lá as comunidades terapêuticas. Então, desde a constituição da rede de atenção psicossocial, no âmbito do SUS, no âmbito da saúde, as comunidades terapêuticas já compõem essa rede de assistência. Por isso, não é possível nós pensarmos em ofertarmos serviços de qualidade para as pessoas com dependência química sem incluirmos as comunidades terapêuticas. Próximo, por favor. A grande questão aí é que, novamente, por questões de entendimento, por questões ideológicas, e não por falta de necessidade técnica, alguns serviços importantes também para oferta de cuidado para pessoas com transtornos mentais, dependência química, como hospitais psiquiátricos, hospitais-dia, ambulatórios de saúde mental, não foram incluídos na rede. E as comunidades terapêuticas, em que pesem terem sido incluídas na rede, oficialmente, desde o ano de 2011, então desde a criação da RAPS, o que vinha acontecendo com as comunidades terapêuticas vinha sendo colocado de lado na organização da assistência na saúde pública no Brasil para pessoa com dependência química. Era isso que vinha acontecendo. Então, por conta dessa situação, nós vínhamos enfrentando no Brasil problemas importantes pela ausência de serviços importantes na constituição da rede, como hospitais psiquiátricos, hospitais-dia, ambulatórios, e pelo fato das comunidades terapêuticas terem sido apartadas desse processo de organização da rede, o Brasil vinha enfrentando problemas importantes para assistência efetiva na área de saúde mental e dependência química, tanto para assistência de base comunitária, como também para assistência em serviços protegidos, como hospitais e comunidades terapêuticas. E por conta disso, é que o Brasil vem enfrentando esses graves problemas que nós acabamos de mostrar aqui. O fato, então, é que no final de 2017, em dezembro de 2017, o Ministério da Saúde publica a nova Política Nacional de Saúde Mental. Eu tive a oportunidade de participar desse processo. Na ocasião, eu era coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, e nós incluímos, então, hospitais psiquiátricos, hospitais-dia e ambulatórios na rede de atenção psicossocial e mantivemos todos os outros serviços, inclusive as comunidades terapêuticas. E desde aquele momento, então, com a publicação da portaria 3588, que substitui a antiga 3088, quando a publicação da portaria do Ministério da Saúde, a 3588, em 2017, nós publicamos também uma outra portaria, a portaria interministerial número 2 de 2017, que assinavam então aquela portaria Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério do Trabalho. E naquela ocasião, então, pela publicação da portaria interministerial número 2 de 2017, nós pudemos pela primeira vez, aportarmos recurso do Ministério da Saúde para o financiamento das comunidades terapêuticas. E as comunidades terapêuticas, então, passam a ganhar um protagonismo para assistência às pessoas com dependência química no país. Próximo, por favor. Ainda, então, no âmbito da saúde, é importante dizer que nós publicamos a portaria do Ministério da Saúde, a 1482, em outubro de 2016, colocando a possibilidade das comunidades terapêuticas terem um cadastro nacional de estabelecimento de saúde, ou seja, colocando a possibilidade real e concreta das comunidades terapêuticas serem considerados como um estabelecimento de saúde, no polo de prevenção de doenças e agravos e no polo de promoção de saúde. Ou seja, então, mostrando que dentro
da política de saúde mental, as farmácias terapêuticas têm o seu espaço e têm o seu espaço com relevância, com protagonismo. Próximo, por favor. Com a ideia, então, dessas mudanças, era de fazer com que nós tivéssemos uma rede assistencial que tivesse um equilíbrio, pudesse contar com vários serviços e que nós pudéssemos, então, ofertar o tratamento de qualidade para as pessoas com dependência química. Próximo, por favor. Mais recentemente, então, agora já em 2019, foi publicada a nova Política Nacional sobre Drogas, para que nós pudéssemos também ajustarmos a Política Nacional sobre Drogas para fazermos frente ao grave problema que nós vimos enfrentando nessa área no país. Próximo, por favor. A nova Política Nacional sobre Drogas, como nós já conversamos, foi publicada por meio de um decreto presidencial 9761, publicado no dia 11 de abril desse ano de 2019, mas é importante nós, ao falarmos da publicação desse decreto, nos reportarmos à resolução CONADE número 1 de 2018. Essa resolução do CONADE, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, já naquela ocasião apontava para a necessidade de mudanças na política nacional sobre drogas no país. De maneira interessante, quando nós começamos a discutir a necessidade de mudanças na política nacional de saúde mental, na mesma ocasião, no ano de 2017, lá no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no CONADE, e naquela ocasião eu representava o Ministério da Saúde no Conselho, nós começamos a conversar também e discutir sobre a necessidade de termos mudanças profundas na nossa política nacional sobre drogas. Foi que então, no ano de 2017, nós apresentamos uma proposta de mudança nas diretrizes da política nacional sobre drogas. No ano de 2018, então, no mês de março, foi publicada essa resolução do CONADE, a resolução número 1 do CONADE, de 2018, que apontava para a necessidade de mudança nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Foi formado um grupo de trabalho que desenvolveu suas atividades durante todo o ano de 2018 e que finalizou suas atividades agora, no ano de 2019. E acabou culminando esse processo com a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas. Próximo, por favor. É interessante, então, porque a nova Política Nacional sobre Drogas traz, que é o Decreto 9761, traz a constituição de uma rede assistencial para as pessoas com dependência química e inclui as comunidades terapêuticas também como um ponto de atenção que compõe essa rede assistencial. As comunidades terapêuticas ganham um papel importante na nova Política Nacional sobre Drogas, porque, dentre as várias mudanças ocorridas, tem uma mudança que é central na oferta de cuidado, de tratamento das pessoas com dependência química, que é a mudança do objetivo, do foco do tratamento. Antes, até a instituição da nova Política Nacional sobre Drogas, o objetivo do tratamento da pessoa com dependência química era meramente a redução de danos. A ideia era basicamente trabalhar com a pessoa para diminuir eventual dano que uma substância poderia causar na sua vida. Não se buscava efetivamente que a pessoa abandonasse o uso da droga, que ela se recuperasse, que ela pudesse se reinserir socialmente, que ela pudesse voltar a trabalhar, a estudar, a cuidar da sua família, cuidar da sua vida e ter uma vida cidadã. A partir de agora, então, com a mudança nessa perspectiva, com a mudança desse modelo de tratamento, o que se busca, então, é que a pessoa com dependência química efetivamente deixe as drogas. E as comunidades terapêuticas, que são entidades que trabalham nessa perspectiva, que trabalham na perspectiva da promoção da abstinência, na reinserção social do indivíduo, ganham cada vez mais espaço e mais protagonismo na oferta de cuidado das pessoas com dependência química. Próximo, por favor. No que diz respeito, então, a essa outra normativa, a
a Lei de Drogas, o próximo, por favor. A Lei de Drogas vinha tramitando no Congresso Nacional há quase 10 anos. Parece impressionante isso, mas fazia quase 10 anos que o projeto de lei, o PLC 37, que é de autoria do hoje ministro da Cidadania e então o deputado federal Osmar Terra, esse projeto vinha tramitando no Congresso Nacional durante quase 10 anos. E, de maneira irresponsável, as últimas legislaturas do Congresso Nacional e também, de maneira irresponsável, as últimas gestões do governo federal não se atentaram para a necessidade da aprovação de uma nova lei de drogas para o Brasil. Diante desse cenário caótico que o Brasil vinha vivendo, o Parlamento Nacional não se sensibilizou para isso. As últimas gestões do governo federal, tampouco. Agora, com a mudança, então, de legislatura no Congresso Nacional e com a mudança de gestão no governo federal, o que acabou acontecendo é que houve, então, essa conjunção de interesses para que a gente pudesse, então, ter uma nova normativa, uma nova lei federal para que nós pudéssemos enfrentar os problemas de drogas. Foi a partir, então, desse momento em que esse projeto foi retomado no Senado, foi levado à apreciação do plenário e aprovado. Então, hoje nós temos uma nova lei de drogas no Brasil. Próximo, por favor. E que coloca pela primeira vez, em uma lei federal, a regulamentação das comunidades terapêuticas. Na seção 6 dessa lei, da Lei 13.840, é a primeira vez que uma lei federal, as comunidades terapêuticas são contempladas. E isso é extremamente importante para as comunidades terapêuticas, porque dá uma segurança jurídica para o seu funcionamento. Isso é extremamente importante para o governo federal e para os governos locais, estaduais, municipais, que trabalham com as comunidades terapêuticas, porque a partir de agora, então, nós sabemos o que significa uma comunidade terapêutica. Isso também é importante quando nós vamos fazer o nosso trabalho em conjunto com as entidades. E, no final das contas, é importante para toda a sociedade, em especial para as pessoas que precisam do cuidado nessas entidades. O próximo, por favor. Diante, então, dessas novas normativas, que dão um novo direcionamento para as políticas públicas na área de saúde mental e de drogas no Brasil, o governo federal, então, a partir já desse início de mandato, começa, então, a fazer ações a partir das novas normativas que estão colocadas hoje no país. Próximo, por favor. Então, só para a gente entender um pouco como que está organizada, então, a estrutura das competências das ações da polícia sobre drogas no Brasil, até o ano passado, toda a política sobre drogas, todas as ações, toda a competência estavam no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em uma secretaria daquele ministério chamado Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é a SENAD. Tanto as competências que dizem respeito à redução de oferta de drogas, que são ações de repressão, como também as ações de redução de demanda por drogas, que são as ações de prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social. A partir de agora, então, nessa nova gestão do governo federal, houve por bem a divisão das competências. É óbvio que nós precisamos de ação duras contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico. Não é mais possível o Brasil ter uma atitude tão leniente com o crime organizado ligado ao narcotráfico como nós vimos tendo. Entretanto, nós precisamos também que as ações de diminuição de demanda por drogas, que são as ações de prevenção, cuidado, tratamento, reinserção social, também tenham um cuidado especial na estrutura do governo federal. Então, deixarmos essas duas competências de redução de oferta de drogas, com as ações de redução de demanda por drogas em um mesmo ministério, em uma mesma pasta, em uma pasta que cuida da segurança pública, talvez não fosse o mais apropriado. Então, por conta disso, a partir desse governo, as ações de diminuição de cuidados, de diminuição de demanda por drogas, são as ações de prevenção, cuidados, reinserção social, saíram do Ministério da Justiça e foram
para essa recém-criada pasta que é o Ministério da Cidadania, para que a gente pudesse desenvolver essas atividades na perspectiva da promoção da cidadania. Então foi criado no Ministério da Cidadania essa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que é a Senapred, que é a secretaria então hoje que eu estou à frente e que passa a cuidar dessa política. E as comunidades terapêuticas que antes estavam no Ministério da Justiça, na Senad, elas migram então para a nossa secretaria, para a Senapred. Próximo, por favor. Falando então sobre as ações que nós começamos a realizar, próximo, por favor. A primeira grande ação que nós fizemos foi a expansão do financiamento do governo federal para as comunidades terapêuticas. Até o ano de 2018, o governo federal, por meio da Senad, do Ministério da Justiça, financiava 2.900 vagas em comunidades terapêuticas. Nós passamos, então, a financiar 11.000 vagas. Nós quadruplicamos o número de vagas financiadas, passando, então, a financiar vagas para o tratamento gratuito de pessoas com dependência química nessas entidades, em 494 comunidades terapêuticas em todo o país. Hoje nós financiamos vagas em quase 500 comunidades terapêuticas do Brasil afora, perfazendo um total de recursos investidos da ordem de 150 milhões de reais por ano. Ainda no processo de fortalecimento das comunidades terapêuticas no Brasil, nós criamos o Cadastro Nacional das Comunidades Terapêuticas, para que nós pudéssemos, então, ter um cenário mais apropriado de como é que está, então, as comunidades terapêuticas no Brasil, onde que elas existem, quantas vagas tem, quantas vagas masculinas, femininas, para que a gente pudesse, como estamos trabalhando com essa política pública, para que nós pudéssemos ter um cenário mais apropriado, mais fidedigno da distribuição das comunidades terapêuticas no Brasil. Publicamos também uma portaria de fiscalização das comunidades terapêuticas, passamos agora a realizar fiscalização em loco das comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal, com a perspectiva da necessidade de acompanharmos e monitorarmos toda e qualquer política pública. É óbvio que não agora, numa visão draconiana, de que a fiscalização vai lá para encontrar problemas, fechar comunidades, não. A nossa ideia com a fiscalização é encontrarmos problemas, vamos juntos com as comunidades terapêuticas buscarmos a resolução desses problemas, a solução dessas dificuldades, para que nós possamos cada vez mais fortalecermos o segmento e também, por consequência, ofertarmos um cuidado de maior qualidade para as pessoas que necessitam. E estamos trabalhando também agora na capacitação de profissionais dessas entidades. Próximo, por favor. Então, aqui são as portarias que nós publicamos, essa é a portaria 562, de fiscalização, e é interessante que nessa portaria nós deixamos claro o que nós vamos fiscalizar, ou seja, hoje, as comunidades terapêuticas que recebem recursos do governo federal sabem exatamente o que precisam ter, o que precisam ofertar, e nós sabemos também que vamos fiscalizar o que as comunidades terapêuticas precisam ofertar para os seus acolhidos, para que nós possamos ter cada vez mais transparência nessa relação que nós, do governo federal, temos com a entidade. Próximo, por favor. O anterior, por favor, essa portaria 563, que é a portaria do credenciamento. Aliás, o credenciamento está aberto, então nós estamos aqui, né, com as lideranças das comunidades terapêuticas aqui do estado do Paraná. As comunidades terapêuticas que quiserem se credenciar ao Ministério da Cidadania, o credenciamento está aberto, todo o rol de documentação, as exigências para o credenciamento junto ao governo federal estão dispostos aqui nessa portaria, na 563, e uma questão importante é que as comunidades terapêuticas que estiverem credenciadas no Ministério da Cidadania, quando nós publicarmos o próximo edital de financiamento, essas entidades automaticamente já estarão aptas a receber recurso federal. E é o nosso objetivo publicarmos, então, o novo edital de financiamento das comunidades terapêuticas agora no próximo mês deste ano. Então, a ideia é que nós possamos credenciar as comunidades terapêuticas junto ao governo federal, e aquelas comunidades que já estiverem credenciadas automaticamente estarão aptas
a receber o recurso federal por meio desse edital, que deve ser publicado em breve. Próximo, por favor. E agora a portaria 564, que é uma portaria de certificação de qualidade de curso. Nós sabemos que nós temos várias entidades, várias federações que ofertam cursos de capacitação profissionais terapêuticas, e nós criamos quase que uma espécie de selo de qualidade que o governo federal, então, passa a ofertar para as federações que proporcionam cursos de capacitação para monitores e para profissionais com áreas terapêuticas, com o intuito, então, de termos capacitações de maior qualidade para os profissionais e, com isso, obviamente, possamos ter oferta de cuidado de maior qualidade e efetividade para os dependentes químicos no Brasil. Próximo, por favor. Esse daqui, então, é uma curva ascendente de financiamento de vagas de farmácia terapêutica no Brasil, e o nosso objetivo é ampliarmos ainda mais o financiamento de vagas para o cuidado gratuito e de qualidade em farmácias terapêuticas Brasil afora. Próximo, por favor. Aqui, então, nós falamos um pouco sobre a oferta de vagas financiadas pelo governo federal nas farmácias terapêuticas do Brasil afora, e aqui são as vagas financiadas pelo governo federal aqui no estado do Paraná. Aqui no estado do Paraná, nós financiamos vagas em 41 comunidades terapêuticas, perfazendo 775 vagas, as 11 mil que nós financiamos no Brasil, e com aporte de recurso anual de 10 milhões e 500 mil reais. E a ideia nossa, contando com a colaboração e parceria da Compacta, da Febract e de todas as comunidades terapêuticas aqui do Paraná, a nossa ideia é ampliarmos ainda mais as vagas financiadas aqui no estado. Então, as comunidades terapêuticas que já têm vagas financiadas conosco podem ampliar o número de vagas nas suas unidades, e aquelas que não têm ainda vaga conosco, nós temos todo o interesse de financiarmos e ampliarmos ainda mais as vagas aqui do estado. Próximo, por favor. Esse daqui é um curso que o governo federal passa a ofertar a partir de agora, para capacitação das comunidades terapêuticas no Brasil, que é o Compacta, que é o curso de capacitação de monitores e profissionais das comunidades terapêuticas, um curso em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É um curso cujo conteúdo, todo o conteúdo foi elaborado pelo grupo do professor Ronaldo Laranjeira, que é professor titular de psiquiatria da Unifesp, e pela professora Clarice Madruga, que são referências acadêmicas na área de dependência química e do aspecto de pesquisa das comunidades terapêuticas no país. Hoje nós, então, temos cerca de 2.500 pessoas ligadas às comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal fazendo esse curso. E a nossa ideia é que, a partir de agora, nós possamos incentivar e trabalhar cada vez mais na capacitação dos profissionais dessas entidades. Próximo, por favor. Aqui é um outro curso de capacitação que nós estamos realizando em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a UNODC, e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Esse curso vai ser realizado no próximo mês agora, de outubro. Nós fizemos uma parceria com a UNODC e com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para oferta de um curso de capacitação para gestores públicos. Então, nós estamos recebendo lá, e vamos receber também gestores públicos aqui do Paraná. Nós vamos contar com a presença do Tiago Massolino, né, Tiago, lá nesse curso, e também estamos ofertando vagas desse curso para as lideranças das comunidades terapêuticas de todo o país. Então, a ideia desse curso é que nós podemos capacitar gestores públicos e lideranças das comunidades terapêuticas para que essas pessoas possam depois, então, multiplicarem esses conhecimentos que vão receber nesse curso dentro dos territórios e nas entidades que trabalham. Então, a Confenact deve ter representante lá, a Febract deve ter representante também lá, o Dr. Ricardo Valente estará conosco lá em Brasília. Então, essa ideia de que nós possamos capacitar multiplicadores, para que nós possamos, então, dar mais potência para as ações
das políticas sobre drogas nos territórios. Próximo, por favor. Esse aqui também é uma inovação que nós temos. Se os senhores tiverem interesse e entrarem no site do Ministério da Cidadania, o endereço www.mds.gov.br, vão achar aqui um trabalho que nós fizemos, que foi um georreferenciamento de todas as comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Então, nós fizemos um mapeamento dessas entidades. Então, os senhores vão poder encontrar lá o mapa do Brasil, e se clicarem no estado do Paraná, por exemplo, e clicarem no município de Curitiba, vão poder encontrar as comunidades terapêuticas aqui do município de Curitiba e de outros municípios que compõem o estado. O objetivo desse trabalho que nós realizamos é poder ofertar para a população a informação sobre onde elas podem encontrar vagas. E aqui, na hora que vocês clicam no município, os senhores vão poder ver, por exemplo, onde está a comunidade terapêutica específica. Ao clicar lá, os senhores vão ter informação sobre o endereço da comunidade terapêutica, o número de vagas ofertadas, se essas vagas são masculinas, femininas, para que as pessoas, então, possam saber onde tem a entidade e possam acessar mais facilmente o serviço. Além disso, nós colocamos aqui informação, por exemplo, sobre o recurso aportado para cada unidade, para que nós possamos a transparência na execução dessa política pública. Próximo, por favor. Uma outra mudança que nós estamos trabalhando agora é no fortalecimento do Fundo Nacional Antidrogas, do FUNAD. Nós publicamos uma medida provisória, 885, publicada agora no mês de junho, que está tramitando no Congresso Nacional. A ideia é que nós possamos trabalhar duas ações aqui. Primeiro, colocar mais recurso no FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e a partir de nós termos um fundo com mais recursos, podermos, então, termos mais orçamento, mais dinheiro para aplicarmos na execução das políticas públicas, no enfrentamento às drogas no Brasil. E o outro objetivo é nós descapitalizarmos o narcotráfico, em especial o narcotráfico ligado ao crime organizado. A ideia aqui, basicamente, é que nós possamos facilitar a retirada de recurso do narcotráfico e, tendo esse recurso, então, disponível, aplicarmos no Fundo Nacional Antidrogas e, com isso, temos mais recurso para aportar para as nossas políticas públicas, inclusive para o financiamento das comunidades terapêuticas. Próximo, por favor. Essa aqui é uma ação que nós estamos desenvolvendo, né? Hoje estamos aqui na Casa do Povo, no Parlamento Paranaense, mas estamos trabalhando também na articulação com o Parlamento Nacional. Então, nós ajudamos na criação da Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades terapêuticas, um trabalho bastante importante que estamos tendo agora nessa articulação com o Congresso Nacional, com deputados federais, com senadores. Nós tivemos o lançamento dessa frente parlamentar agora no mês de abril deste ano de 2019. E, nesse contexto, então, o próximo, por favor, nós estamos trabalhando também, junto com alguns estados, né, para o lançamento de frentes parlamentares em defesa das comunidades terapêuticas. Então, nós tivemos o lançamento recentemente agora da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mais recentemente ainda, agora, nós tivemos o lançamento da Frente Parlamentar Gaúcha em defesa das comunidades terapêuticas. Tivemos lá junto com o Dr. Ricardo Valente nessa cerimônia, e a FEBRACT teve um papel importante, né, na articulação junto à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para o lançamento dessa frente parlamentar. Então, nós estamos trabalhando juntamente com os parlamentos estaduais para que nós possamos facilitar a articulação das comunidades terapêuticas com as casas parlamentares. Próximo, por favor. Nós lançamos no mês de maio 2 programas por meio de uma parceria firmada com a Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, a CONFENACT, 2 programas de
reinserção social das pessoas com dependência química baseada no trabalho. O primeiro desses programas é o programa Progredir, próximo, por favor. E o segundo programa que nós colocamos à disposição dos acolhidos em comunidades terapêuticas é o programa, próximo, por favor, que é o programa Brasil Mais Empreendedor. São dois programas que trabalham a reinserção social dos acolhidos em comunidades terapêuticas a partir da capacitação profissional. Esse talvez seja um dos grandes desafios dentre os vários que nós temos, mas é a reinserção social da pessoa que apresenta dependência química, que muitas vezes, nesse processo de adoecimento, acabou então se distanciando do convívio familiar, se distanciando do convívio social e, em especial, se distanciando do mundo do trabalho. Então, esse é um grande desafio que nós começamos a trabalhar a partir de agora. Como novidade, nós temos também o lançamento futuro de 2 editais, um edital para o financiamento federal de novas vagas em comunidades terapêuticas, como nós acabamos de dizer aqui, e devemos lançar esse edital de expansão do financiamento das comunidades terapêuticas do Brasil afora, dentro de um mês, e a nossa expectativa é que talvez ainda essa semana, estourando a próxima, mas acredito que talvez essa semana, nós vamos lançar financiamento para grupos de mútua ajuda e grupos de apoio familiar para o tratamento de pessoas com dependência química. Nós sabemos que é extremamente importante os grupos de mútua ajuda, é extremamente importante os grupos de apoio familiar. Nós não vamos avançar muito se não trabalharmos com as famílias dentro desse contexto. Até agora, amanhã, não é isso, Marcelo? Amanhã nós vamos ter um evento realizado pela Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro com Amor Exigente, aqui de Curitiba, aqui do Paraná. Esse evento vai ser amanhã, às 19 horas, e nós pretendemos, enfim, ter vocês lá, toda a comunidade ligada ao Amor Exigente, porque a nossa ideia é que nós possamos fortalecer o trabalho das entidades que vêm desenvolvendo as suas ações junto às famílias. Então, nós vamos lançar esse edital de financiamento e esperamos, enfim, que grupos ligados, inclusive as comunidades terapêuticas, que vêm realizando um trabalho importante junto às famílias e junto aos dependentes químicos, especialmente após o processo de acolhimento, por meio dos grupos de mútua ajuda, possam participar desse edital e que nós possamos trabalhar cada vez mais próximos a partir de agora. Próximo, por favor. Aqui, enfim, a gente tem trabalhado na capacitação das comunidades terapêuticas para o credenciamento dessas entidades junto ao governo federal. Aqui foi um evento que nós realizamos aqui em parceria com a FEBRACT, em parceria com a Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, em parceria com a Compacta. Nós fizemos esse evento, tivemos a participação das comunidades terapêuticas aqui do Paraná, enviamos nossos técnicos para ajudar as comunidades terapêuticas a se capacitarem para o credenciamento, porque muitas vezes que nós percebemos que as comunidades terapêuticas oferecem um trabalho magnífico, importante, mas às vezes tem dificuldade para se ajustar do ponto de vista das formalidades que são exigidas para o seu funcionamento. Então, a gente tem trabalhado isso com as comunidades terapêuticas do Brasil afora e fizemos esse trabalho aqui em Curitiba, juntamente também com a Prefeitura aqui de Curitiba, que tem sido nossa parceira, enfim, no trabalho aqui no Paraná. Próximo, por favor. Nós temos estimulado, curso de capacitação aqui. Eu estive em Curitiba no início desse ano, participando do lançamento de uma especialização na área de dependência química voltada para comunidades terapêuticas, um trabalho realizado pela Cruz Azul no Brasil, em parceria com a Universidade Luterana. Então, nós também temos incentivado as comunidades terapêuticas a se capacitarem. Estive recentemente também em Campinas, junto com a FEBRACT, na realização dos seus cursos de capacitação. Então, isso é uma preocupação que o governo federal tem e vem trabalhando com as comunidades terapêuticas para incentivar a sua capacitação. Próximo, por favor. Temos estimulado
atividades associativas das comunidades terapêuticas. Recentemente, por exemplo, eu participei de um evento, foi o primeiro fórum das comunidades terapêuticas goianas. Então, nós temos trabalhado, isso aqui foi um trabalho feito pela FEBRACT, lá no estado de Goiás, que é para colocar as comunidades terapêuticas juntas, fortalecer o trabalho em associativismo, o trabalho das federações, para que as comunidades terapêuticas possam cada vez mais estarem fortalecidas e trabalharem juntas. Só assim que nós todos vamos avançar nessa política pública. Próximo, por favor. Falamos sobre o nosso trabalho junto ao Congresso Nacional. Nós lançamos esta semana. Nos próximos dias nós devemos enviar para as federações das comunidades terapêuticas. Nós lançamos o caderno de emendas parlamentares, que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora no Congresso Nacional, junto a deputados federais e senadores. Nós fizemos uma série de mudanças no nosso caderno de emendas, para que nós pudéssemos ofertar a possibilidade dos parlamentares colocarem recursos nas políticas sobre drogas, em especial nas comunidades terapêuticas, de acordo com as necessidades das entidades. Porque isso que é importante, ou seja, nós precisamos que as comunidades terapêuticas recebam recursos, mas que esse recurso contemplem de fato as suas necessidades. Então, nós colocamos algumas inovações, como, por exemplo, a possibilidade de, com emendas parlamentares, as comunidades terapêuticas puderem adquirir veículos, realizarem obras, realizarem oficinas, trabalhos, enfim, dentro das suas entidades. Então, é importante, né, a nossa articulação aqui. Nós estamos com as lideranças das comunidades terapêuticas do Paraná. Então, a ideia é que os senhores possam, tendo em posse esse novo caderno de emendas parlamentares, os senhores possam articular o trabalho de emendas parlamentares para suas entidades, por meio do contato com os seus deputados federais, com os seus senadores. E é óbvio que a nossa Secretaria Senapred se coloca à disposição também, nós nos colocamos à disposição para ajudarmos nessa articulação com o Congresso Nacional. Próximo, por favor. Esse daqui é uma questão importante. As comunidades terapêuticas tiveram seu marco regulatório publicado, acho que foi uma grande normativa, uma importante normativa que regulamenta mais a miúde o trabalho das comunidades terapêuticas, que é o marco regulatório dessas entidades, publicado por meio de uma resolução do CONAD, a resolução número 1 de 2015. E por uma ação do Ministério Público Federal, uma ação completamente descabida do Ministério Público Federal, colocou em xeque essa entidade, esse marco regulatório, e acabou tendo uma decisão, inclusive na primeira instância, uma decisão judicial, que tirou da vigência esse marco regulatório. Essa situação atrapalhou e causou muito problema para o cenário de assistência na área de dependência química no Brasil, e agora, recentemente, no ano passado, houve uma decisão liminar, em segunda instância, que fez com que esse marco regulatório voltasse a estar vigente. E então, agora, numa decisão final de segunda instância, uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, lá de São Paulo, houve então a decisão, por votação unânime dos desembargadores que analisaram esse processo, por decisão unânime dos desembargadores, esse marco regulatório voltou à vigência. Nós tivemos um trabalho importante junto com a Advocacia Geral da União, junto com a AGU, do Governo Federal, defendendo o marco regulatório nesse processo. Então, hoje, além de todas aquelas normativas que nós conversamos, nós agora temos esse marco regulatório em vigência e que também dá as diretrizes para o bom funcionamento das comunidades terapêuticas no país. Para finalizar, enfim, então, eu gostaria de dizer que é muito importante para o governo federal estar aqui no Parlamento, na Assembleia Legislativa do Paraná, junto com vários atores que militam nessa área das dependências químicas, no momento que o governo federal aporta mais recursos, amplia as vagas financiadas pelo governo federal nessas entidades. É importante estarmos aqui nos territórios, com representantes
do Poder Legislativo, mas com representantes também do Poder Executivo aqui do Paraná, porque é muito importante nós passarmos a discutir o cofinanciamento dessas entidades. Ou seja, se nós desejamos realmente avançar de maneira substancial para a oferta de cuidado de qualidade para as pessoas com dependência química, nós precisamos discutir o cofinanciamento, ou seja, o governo federal tem limite no seu financiamento, nós conseguimos financiar metade das vagas em uma comunidade terapêutica, ou seja, e a outra metade das vagas precisa de um cofinanciamento local, ou do Estado, ou dos municípios. Amanhã eu devo estar com o Marcelo Fortunato, com lideranças, com autoridades do município de São José dos Pinhais, que recentemente agora passou a financiar vagas em comunidades terapêuticas. Então é importante esse contato com as autoridades locais para que nós possamos ter um entendimento conjunto da importância do trabalho em união, focado na mesma direção e para que nós possamos também trabalhar no cofinanciamento dessas entidades. Então eu, mais uma vez, agradeço pelo convite, agradeço ao deputado Gilson de Souza, ao deputado Alexandre Cury pela iniciativa. Foi muito bom estar aqui com os senhores representantes com as terapêuticas aqui do Paraná e espero, se Deus quiser, nós possamos ter um trabalho cada vez mais próximo para que nós possamos ter resultados cada vez mais efetivos no cuidado e tratamento das pessoas com dependência química aqui no Paraná. Muito obrigado mais uma vez a todos.